Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só esse lindo trabalho que eu preparei para hoje, para o nosso encontro de terça-feira. Conta pra mim, você tem vontade de aprender rosa realista e nos tons de vermelho? Então essa aula foi preparada com todo carinho para vocês. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse desenho, vai assistir essa aula, assista também os outros vídeos se você puder. E se você gostar do conteúdo aqui do meu canal, já se inscreve, tá? Se você já é inscrito, e para você que está chegando, não esqueça de deixar aquele joinha caprichado. Assim o YouTube vai entregar o meu conteúdo para mais pessoas e, claro, vocês vão ajudar o meu canal a crescer. Olha só, para você ter acesso ao risco e ao guia de cores desse trabalho, você precisa entrar no meu grupo lá do Telegram, tá? Por lá eu disponibilizo isso gratuitamente. O link do grupo vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aqui abaixo na descrição do vídeo você encontra também o link para os meus cursos pagos, para você que quer se especializar aí na pintura em tecido. Aqui para esse trabalho eu usei uma toalha cinza de lavabo, lá da minha parceira Maber, tá? Olha só. E comprando lá na Maber, gente, vocês têm 5% de desconto. Basta adicionar o meu cupom de desconto SoleneArt5, tá? Para garantir aí esse desconto. Os stencil usados, os pincéis que eu uso nesse trabalho, são lá das minhas parceiras e vocês encontram no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula linda, juntinho comigo? Bom, eu vou começar esse trabalho pelo fundo, eu vou fazer um fundo bem manchado. Então, eu vou usar o verde pinheiro, o marrom, o menta e um pouquinho do camurça. Eu venho aqui, ó, com o meu pincel da Castelo, o C523, começo aqui com o marrom, um pouquinho do Aquarela Silk junto, e venho aqui, ó. Nessa toalha aqui, ó, eu não coloquei fita pra marcar aqui a faixinha, porque eu vou fazer pouco fundo e eu vou tomar cuidado pra não acontecer de passar do meu limite. Mas é sempre bom colocar fita crepe, pra marcar bem certinho. Senão, ó, fica mais demorado aqui. Então, venho passando o marrom. É um fundo manchado, mas não é aquele muito desfocado, não. Venho até aqui, ó. Como aqui, vamos fazer a releitura de uma rosa vermelha, linda, bem realista. O fundo eu vou fazer também copiando bem certinho a minha imagem de referência, tá? Ó. Vem até aqui, ó. Aqui no cantinho, eu ainda vou usar um pouquinho. Vem com mais um pouquinho aqui, ó, do jacarandá. Até aqui, ó. Sempre pegando com Aquarela Silk, ó. Já venho com a pincelada do camurça. Passo aqui, ó, pra dar uma manchada. Aqui também, ó. Com cuidado, tá? Por causa da... Não quero passar além da fitinha. Já venho com um pouquinho do menta, contornando aqui, ó, o meu desenho. Notem, ó, que eu nem limpo, nem lavo o pincel. De uma cor eu já vou passando pra outra, pra ficar essa mescla mesmo. Venho com mais um pouquinho do menta, contornando aqui, ó. Venho com um pouquinho do verde pinheiro. E aqui, esse verde pinheiro, ó, vou fazer uma manchinha com ele. Volto com menta já pra conseguir esfumar aqui, ó. Porque eu não quero, gente, estender muito esse fundo aqui, não. Aqui por baixo, venho com o menta. Respeitando aqui, ó, a faixinha e trazendo essa tinta até em cima do risco. Aqui, ó, tem uma folha, venho com um pouquinho do verde pinheiro. Esse lado aqui, ó, também. Trago uma sujeirinha aqui, ó, em cima do jacarandá e venho aqui, ó. Limpo o pincel aqui, ó, tiro o excesso
Vem com um pouquinho do verde pinheiro. E vou fazendo contorno aqui. Um pouquinho do menta junto. E aqui, ó, eu já venho esfumando, ó. Passo aqui, um pouquinho do verde pinheiro também. Aqui eu entro com a sujeirinha do jacarandá, um pouquinho mais, novamente. E venho, ó, espalhando. Pra espalhar aqui, eu venho com o pincel Pituá. Vou pegando, ó, mais aquarela silk do que tinta, pra mim conseguir, ó, esfumar bem. Eu vou deixar essa parte aqui sem tinta, né? Porque aqui, ó, dá pra fazer alguma coisa. Venho, ó, aqui do outro, na outra parte aqui, ó. Vou passar um fundo aqui bem suave, ó. Aí venho, ó, já esfumando, estão vendo? Um pouquinho do camurça aqui, ó. Menta. E aqui, ó, eu vou sumindo, ó. Como eu disse, eu não quero tampar todo esse espaço aqui, não. Mas eu preciso sumir, ó, fazer a junção, né, dessas cores com o tecido, esfumando bem. Aqui eu posso escrever alguma frase, fazer um detalhe. E voltamos aqui pra rosa. Vem com um pouquinho mais do verde pinheiro, ajeito aqui, ó. Aqui no cantinho. E pronto. Já venho aqui, ó, pra fazer a folha. Tá. Para essas duas folhas aqui, ó, eu vou usar o verde pinheiro, verde musgo, o verde pântano e continuo com um pouquinho do menta. Essa daqui, ó, eu venho preenchendo ela aqui no cantinho com o verde pinheiro. As folhas aqui, ó, elas estão mais em segundo plano, não vai aparecer muito, ela vai se misturar com esse fundo desfocado que foi feito. Então, eu não preciso dar muito ênfase pra ela, não, tá? Para as folhas, não. Vem com um pouquinho do verde musgo, já aqui, ó, na parte, dando um pouquinho mais de claridade, aqui, ó. E venho aqui. Vem com um pouquinho do menta, aqui junto, ó. Aqui, ó, na parte do meio, também vou clarear um pouquinho com menta. Verde pinheiro, junto com verde musgo, eu venho passando aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Verde musgo. Menta. Pra clarear essa parte, ó. Mais um pouquinho do menta, a parte, ó, que fica por trás da folha, a parte de trás, né, o avesso da folha, fica um pouco mais clarinho, ó. Então, eu já venho fazendo. E venho aqui, ó. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Eu tô usando aqui, gente, eu não falei, mas eu tô usando o pincel número 6. Limpo o pincel, venho com um pouquinho do verde pântano. Aqui, ó, pra mim fazer a nervurinha. A nervurinha dessa folha, gente, nada mais é do que eu aumento, ó, a profundidade dela. Fica mais escura. E venho puxando, ó, só a sujeirinha pra cá. Menta, eu venho clareando aqui um pouquinho mais. E bem na beiradinha, ó, eu vou deixar mais claro. Venho aqui pra suavizar um pouquinho essa parte mais escura. Já venho aqui, ó, pra essa outra folha, que tá aqui por trás. Aqui, ó, tenho uma sépalazinha que pega em cima dela. Então, eu venho trazendo aqui, ó, o verde pântano, ó. Já venho para o verde pinheiro, pegando aqui. E venho fazendo até aqui, ó. Um pouquinho do verde musgo, já clareando aqui, ó. Essa parte aqui, ó, já vai sair da sombra que a rosa faz aqui em cima dessa folha. Então, por isso, eu já começo a clarear. Mais um pouquinho.
Aqui, ó. Trago até aqui. Mais um pouquinho do verde pântano. Jogo aqui, ó, pra fazer a nervurinha, ó. E puxo, ó. Menta, pouquinho tinta no pincel. A parte aqui, ó, onde fica um pouquinho mais claro, eu dou uma claridade, ó. Aqui também. Sujeirinha aqui, ó. Verde pinheiro. Só pra mim aumentar ela aqui, ó, um pouquinho, ó. E pronto. Já venho para a rosa. Folhas feitas, eu começo aqui nas pétalas. Eu vou usar algumas cores, na verdade, bastante cor. Eu venho com rosa chá, o vermelho fogo, com vermelho escarlate, o vermelho vivo, com vermelho fluorescente e o vinho. E um pouquinho do amarelo bebê e também do amarelo canário, que eu tinha esquecido de pegar. Eu vou começar por essas pétalas aqui do miolo. Tem rosas que eu começo de fora pra dentro, tem umas que eu começo de dentro pra fora, de dentro do miolinho. E tanto faz, tá? O resultado aqui é o mesmo. Então, eu venho aqui, ó, com o amarelo canário. Vou passando, ó, ele aqui. Puxando aqui pra cima. Desse lado aqui, ó, um pouquinho também. Esse lado aqui, ó, eu já entro de cima pra baixo com um pouquinho do rosa chá. Eu vou pegar um pincel aqui, menor ainda, o número 2. Então, venho com um pouquinho mais do rosa chá, nesse cantinho aqui, ó. Venho com um pouquinho do vermelho vivo. Esse vermelho vivo, gente, eu vou sempre pegar ele junto já com o vermelho fluorescente. E venho, ó, passando aqui, ó. Mais um pouco. Aqui já vai ficar, ó, mais vermelho mesmo, ó. E vem trazendo pra cá. Aqui embaixo, perto do risco, um pouquinho do vermelho e aqui, ó. Essa voltinha aqui, ó, que é da pétala, eu venho completando ela com vermelho vivo e um pouquinho do vermelho fluorescente. Aqui eu já vou trocar de pincel novamente, pegar o pincel número 2, com as cerdas maiores, ó. Vem com um pouquinho do vermelho escarlate, bem aqui no cantinho, ó, na voltinha, pra dar esse efeito de volta, de dobrinha. E aqui, ó, na beiradinha, eu venho trazendo esse vermelho vivo, ó. Limpo o meu pincel. Aqui por dentro, já tem uma outra pétala. Então, eu começo ela aqui com rosa chá. Ela sobe um pouquinho aqui e vem aqui, ó. Aqui eu tô fazendo, ó, só a beiradinha dela. Volto com um pouquinho do vermelho vivo pra trazer essa pétala aqui, ó, até aqui, ó. Sujeirinha, só um pinguinho, gente, do vinho, pra me dar a profundidade dessa pétala aqui, ó. Fazer rosa realista, assim, não é difícil, tá? É até fácil. Ela só é mais demorada. Por quê? Porque eu tenho que observar bem certinho cada detalhe pra poder colocar, ó, no mínimo detalhe tudo que eu tô vendo aqui no tecido. Venho com o vermelho escarlate, aqui, ó, no cantinho. Mais uma sujeirinha do vinho, e aqui eu vou trabalhar com um pincel bem pequeno mesmo, e venho escurecendo aqui, ó, essa parte, ó. Aqui, ó, vai aparecer uma pontinha de nada do vermelho vivo, ó. Uma pétalazinha bem pequena. Aqui por dentro também, ó, vem com um pouquinho do vinho, contornando mais uma pétala que tem aqui, ó. Essa daqui vai vir até aqui, aqui mais uma, ó. E eu vou passando a minha tinta aqui, pra dar, ó, profundidade. Venho com vermelho vivo e vou passando aqui, ó, na voltinha dessa pétala. Um pouquinho do vermelho fogo. É claro que num tecido mais claro, ela ficaria bem mais visível, né? Mas aqui também vai ficar muito bonita. Vem com um pouquinho do vermelho
vivo e vou reforçando aqui, ó, pra ficar mais vermelho. Conforme eu vou pintando em tecido de cor, como vocês estão vendo, não tem segredo, ó, não tem mistério nenhum. Eu só tenho que ir retocando, apenas isso. Venho aqui, ó. Contorno também essa pétalazinha aqui de dentro. E já venho, ó, com um pouquinho do vermelho vivo e do vermelho fogo pra fazer essa daqui, ó, por dentro também. Aqui, ó, tem mais um pouquinho do amarelo canário, nessa daqui, ó. Então, eu passo, venho com vermelho vivo, fazendo, ó, a beiradinha dela aqui, ó. Venho puxando aqui pra baixo. A trama do tecido da toalha já vai ajudando a deixar aquele detalhezinho da pétala, aquelas nervurinhas, ó. Já vai ficando aquele desenhadinho e vai ficando bem legal. Venho com um pouquinho do vermelho escarlate aqui por dentro, desenhando essa pétala. Como aqui eu tô trabalhando com tecido um pouquinho, um cinza, então eu venho aqui, ó, com um pouquinho do vinho, ó, vou passando aqui na voltinha da pétala de baixo e venho só com sujeirinha do pincel, identificando, contornando essas duas pétalas que pega aqui por cima dessa que eu passei um pouquinho de amarelo agora. É só pra ficar, gente, mais visível mesmo, tá? Vem com um pouquinho do vermelho fogo, suavizo aqui, amarelo novamente, porque esse amarelo vai aparecer um pouquinho mais aqui, ó. Então, eu forço um pouquinho no amarelo, venho com um pouquinho mais e dou pinceladinhas, ó. Pra ele aparecer um pouquinho. Aqui do ladinho, ó, também ele precisa aparecer um pouquinho mais. Então, eu passo aqui, ó. E pronto, ó. Tá. Fiz aqui o miolinho. Deixa eu pôr um pouquinho de tinta aqui que tá faltando, ó. Aí. Pronto. Eu já venho, ó, pra fazer essa parte aqui, ó. Esse pedaço da pétala vem até aqui e ele vem aqui, ó. Então, aqui, ó, eu venho com o vermelho vivo, venho com um pouquinho do vermelho fogo e vou desenhando aqui, ó. Essa ponta, ó. Mais um pouquinho. Eu já vou deixar, ó, bem cheio, com bastante tinta, ó, sem deixar relevo. Com o vinho, eu venho desse outro lado, ó. Vou desenhando, contornando aqui a pétala, ó. E já venho, ó, escurecendo essa parte aqui, ó. Venho com um pouquinho do vermelho escarlate pra suavizar aqui um pouquinho esse vinho. Volto com um pouquinho do vermelho vivo pra deixar essa parte aqui, ó, dessa pétala, ó, que tá por cima, um pouquinho mais claro. Rosa chá, bem na pontinha do meu pincel, vou dar uma clareada aqui, ó, desse lado, ó. E esse rosa chá, gente, em cima do vermelho, vai dando aquela... Rosas vermelhas, né, geralmente é como se fosse um pozinho em cima, já vai dando aquele efeito. E vem. Aqui no cantinho, ó, eu vou fazer essa parte depois. Eu já venho, ó, pra fazer essa pétala aqui, pra facilitar. Então, eu venho novamente com o vinho. Aqui, ó, bem no cantinho, ó, pegando aqui por baixo. Mais um pouquinho do vinho. Vermelho escarlate, ó. Limpo o pincel. Já venho, ó, pro vermelho vivo. E ele vem até aqui. Esse vermelho vivo, eu vou pegar junto com o vermelho fluorescente, ó, porque ele tem que aparecer bem. Então, eu já trago essa mistura bem em cima do risco. E venho pincelando aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho vivo aqui no cantinho. Sujeirinha do vinho, eu vou pegar esse vinho aqui, ó, junto com o vermelho escarlate, pra contornar aqui, ó. E pronto. Já venho, ó, antes de fazer a parte aqui, o final dessa pétala, eu venho já pra esse começo aqui, ó. Venho com um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate. E vou fazer, ó, essa ponta aqui, ó. Vermelho escarlate. Mais um pouquinho.
E vou trazendo, ó, esse vermelho escarlate até aqui, ó. Um pouquinho do vinho, jogo por cima aqui, ó, pra ficar mais escuro. Trago até aqui no desenho, ó. Aqui, ó, nessa parte, um pouquinho do vinho novamente. Venho com rosa chá. Parece difícil, gente, ó, mas não é. É só observar aqui, ó, bem certinho onde eu tô jogando as cores, acompanhar junto, que vai sair. E essa rosa vale muito a pena fazer, porque ela é muito linda. Aqui, na beiradinha, ó, venho com um pouquinho do vermelho vivo e jogo aqui, ó. O vermelho aparece bem pouquinho aqui. Escureço aqui um pouquinho, ó, jogando um pouquinho do vinho em cima desse vermelho escarlate. Aqui, ó, no cantinho. Na voltinha que essa pétala aqui, ó, faz, eu venho com um pouquinho do vinho novamente, ó. Venho trazendo a sujeirinha dele aqui, ó. Já passo, ó, para o vermelho escarlate, pra ajudar na junção, ó. E aqui, ó, pego um pouquinho do vermelho vivo com vermelho fluorescente, pra ficar, como eu disse, bem visível. Faço uma misturinha dos dois e venho preenchendo o resto, ó, dessa pétala aqui, ó. Faço a junção aqui, ó, bem certinho, ó. E venho trazendo, ó, essa pétala. E de uma eu já passei pra outra, né? Trazendo ela, ó, até aqui. Mais um pouquinho. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. E venho, ó, preenchendo ela até aqui, ó. Suavizo aqui o encontro e pronto. Já venho, ó, pra esse pedacinho de pétala aqui do cantinho. Agora eu vou fazer o pedacinho. Venho com um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate. Vou dividir aqui, ó. Deixar meio esfumadinho dos lados. Um pouquinho do vermelho escarlate. Eu venho aqui, ó, contornando o restante dessa pétala que vem de lá de cima. E aqui também, ó, eu preciso desenhar, contornar essa dobrinha que passa aqui, ó. Aqui dentro, ó, ela vai aparecer bem vermelho, na cor vermelho escarlate aqui, ó, o comecinho. E aqui no finalzinho dela, ela fica um pouquinho, ó, pega um pouquinho de claridade bem na beiradinha, aparece uma sujeirinha do vermelho vivo. E pronto. Eu já venho, ó, pra essa pétala. Aqui, ó, ela vai pegar uma claridade, ó, bem no meio dela. Então, aqui eu vou jogar um pouquinho do vermelho fluorescente, ó. Parece, ó, que não vai dar nada. Muita mistura de cor, né? Mas vai ficar lindo. Venho até aqui, ó. Aqui por cima, eu venho com um pouquinho do rosa chá. Eu nem lavo o pincel, tá? De uma cor eu já vou pegando outra, ó, pra ajudar na hora da junção. E venho, ó, até aqui em cima do risco. Já venho para o vermelho escarlate, contornando aqui, fazendo a junção, ó, com esse rosa chá. E venho trazendo, ó, até aqui. Mais um pouquinho do vermelho vivo, ó, com o vermelho fluorescente, ele vai aparecer aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó, eu venho com um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho e puxo aqui, ó, uma sujeirinha pra dar um detalhe na pétala dessa rosa. Aqui por baixo, pra marcar, ó, fica bem definido, venho com um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho e desenho a pétala aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do vermelho vivo com o vermelho fluorescente e venho preenchendo aqui, ó. Agora eu já mudo para o vermelho escarlate. Preencho. Mais um pouquinho do vermelho vivo. Fluorescente, vermelho fluorescente, e passo aqui, ó. Agora,
eu já venho pra essa pétala aqui, porque eu quero trazer a rosa, ó, dos dois lados. Aqui, ó, vem com um pouquinho do vinho. Essa parte aqui, ó, eu tenho que dar bastante, ó, profundidade. Então, eu venho fazendo isso com vinho. Aqui, eu já pego o vinho com um pouquinho do vermelho escarlate. Venho com o vermelho fogo, vou completando aqui. Mais um pouquinho do vermelho fogo. Trago até aqui, ó. Vem com mais um pouquinho. Aqui por cima, ó. Essa pétala vem até aqui, ó. Então, eu venho completando aqui com vermelho fogo. Vem com um pouquinho mais. Desenho aqui por trás, ó, pra definir essa pétala bem certinho. Aqui do ladinho, eu preciso fazer, ó, a sombra que essa voltinha aqui, ó, vai fazer em cima dela. Então, eu jogo um pouquinho mais aqui, ó, de vinho e de vermelho escarlate. Volto novamente pro vinho pra ressaltar, ó, pra reforçar aqui, que eu preciso deixar aqui, ó, com mais profundidade, ó, tá vendo? E venho até aqui. Vermelho vivo com vermelho fluorescente. Vou pegar no pincel aqui, ó, um pouquinho do rosa chá também, pra mim deixar essa beiradinha aqui, ó, mais visível. E ela é um pouquinho mais clara mesmo. Por isso que eu tô retocando ela aqui agora. Venho com o vinho aqui pra destacar mais um pouquinho, bem pouquinho, rosa chá no meu pincel e passo aqui, ó. Deixando, ó, a beiradinha da pétala um pouquinho mais claro. E essa daqui, ó, só aqui por cima, eu vou jogar, ó, só sujeirinha, ó, olha só, bem pouquinho. Venho novamente com o vermelho vivo e o fluorescente e vou reforçando, ó, essa parte aqui, ó. O tecido é cinza, então, ó, como eu falei, às vezes eu preciso mesmo retocar em alguns lugares. E venho aqui embaixo, na divisa, já em cima do risco da próxima pétala, refazendo também, ó, pra ficar um pouquinho mais vermelho. Pro tom, né, de vermelho desse lado aqui, aparecer um pouquinho mais. Tinta bem na beiradinha do meu pincel, eu venho reforçando já essa parte aqui, ó, também, ó. Um pouquinho mais, e aqui, ó, também. E aqui, ó. E pronto. Volto aqui na beirada, vermelho vivo, e venho aqui, ó, trazendo a tinta bem em cima do risco. Vermelho vivo com um pouquinho do vermelho fluorescente, vou jogando aqui, ó, na parte, ó, onde a pétala pega mais claridade, ó, sem tirar a sombra aqui, tá, ó. Notem que eu meio que contorno ela aqui, ó, a parte aqui da sombra, e trago, ó, até aqui embaixo, ó. Já venho, ó, pra essa pétala aqui. Venho novamente com um pouquinho do vinho, pego, deixo perto aqui do vinho, um pouquinho do vermelho escarlate, pra mim fazer aqui, ó, a voltinha que essa pétala aqui, ó, faz aqui em cima. Venho aqui com vinho, escurecendo aqui, ó, essa parte, e vou trazendo até aqui. Mais um pouquinho do vinho, venho aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou pegar o vinho junto com o vermelho escarlate, ó. Vermelho escarlate. Venho trazendo, ó. Vermelho escarlate puro. Já entro com vermelho fogo. Já venho pincelando aqui, ó. Mais vermelho fogo. Venho trazendo até aqui, ó. Aqui, ó. Nessa voltinha, eu entro com um pouquinho do rosa chá, pra dar aquela impressão, ó, de dobra. Aquele pozinho. Não sei se é bem esse o nome, mas como eu disse, as rosas vermelhas dá a impressão que tem um pozinho, né? Quando a gente, dependendo da forma que a gente olha assim, a gente vê um pozinho, ó. E esse rosa chá é pra dar essa impressão, ó. Volto aqui, ó, com vermelho fogo,
e venho pincelando. Até aqui, ó. Faço a junção, ó. Vai ficar mais clara essa parte aqui. Um pouquinho mais do vermelho fogo, ó. Aqui, ó, na beiradinha, eu venho com um pouquinho do vermelho escarlate e vou pegar aqui, ó, por cima do vermelho escarlate, um pouquinho do vinho, pra dar a impressão que essa beiradinha aqui, ó, vai bem pra trás. Venho com o vermelho vivo, com o vermelho escarlate, faço a parte aqui, ó, e venho jogando aqui, ó, quase na beiradinha, ó, um pouquinho. Venho com um pouquinho mais. Eu vou jogar essa mistura, ó, aqui em cima do vermelho fogo, pra deixar mais evidente essa dobra. Aqui, ó, bem na pontinha, vai aparecer o vermelho vivo. E aqui, ó, mais um pouquinho, eu venho puxando um detalhezinho aqui da ponta, ó. Venho puxando aqui, ó, fazendo a junção, ó, bem certinho. E na beiradinha aqui, fica mais escuro mesmo. Então, eu volto com um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho e jogo aqui, ó. Aqui também eu vou fazer um detalhezinho nessa pétala. Puxar um pouquinho, ó. Um detalhezinho mais escuro. E desse lado aqui, ó, eu vou clarear também, ó. Fica mais escuro só no meio aqui, ó. E pronto. Limpo bem o meu pincel, volto com um pouquinho do rosa chá aqui, ó, pra deixar um pouquinho mais claro, ó. Dessa forma. Limpo bem o pincel, eu já venho, ó, pra essa pétala. Esse restinho aqui, ó, é o final dessa pétala, mas primeiro eu acho mais fácil fazer essa daqui que tá por trás primeiro. Então, ó, venho aqui no cantinho com um pouquinho do vermelho escarlate, já passo aqui, ó, do vermelho escarlate, eu venho, ó, para o amarelo canário. Vem com um pouquinho do vermelho fluorescente em cima pra ficar, ó, esse diferencial, né, ó. E venho com o pincel limpo, ó, preenchendo toda essa parte com amarelo canário. Aqui, ó, já vem com um pouquinho do amarelo bebê. Depois eu vou reforçando esses detalhes, ó. Tô trabalhando com pincel de ladinho pra tinta já aparecer bem os tons que eu tô usando. Vem com um pouquinho mais de amarelo canário. Um pouquinho mais, ó. Mais um pouquinho. Amarelo bebê aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte, aparece bem o amarelo bebê e fica bem clarinho. É pra dar bastante volume aqui nessa pétala. Um pouquinho mais do amarelo canário. Limpo o pincel. Vem com um pouquinho do vermelho vivo e do vermelho neon. Vem passando aqui, ó. Aqui, ó, eu já vou dando alguns puxadinhos nesse tom. Aqui, ó, fica mais reto, porque eu faço a sombra. Que é essa parte aqui, ó, dessa pétala, faz aqui nessa pétala mais clara. E ela tá mais clara porque é o lado oposto o lado oposto da pétala. Aqui também, ó, vai ficar a sombra, que ela mostra, né? E eu venho com um pouquinho, ó, do vermelho fogo aqui em cima e aqui também, pra fazer a sombra mesmo. Dessa sombra, ó, eu puxo alguns detalhezinhos, ó, tá? Como se fosse aquelas veinhas que a pétala da rosa, às vezes, apresenta. Vem com um pincel número 2. Aqui por cima, já vem preenchendo também com o vermelho vivo e o vermelho neon, fazendo a voltinha aqui, ó, dessa pétala, e ela vem até aqui, ó. Ela pega aqui em cima, ó. E aqui eu já venho puxando, ó. Venho trazendo aqui. Primeiro, ó, eu vou passar a tinta e depois eu vou fazer os detalhezinhos, as nervurinhas, a puxadinha que tem, tá? Então, eu venho aqui, ó, umedeço meu pincel no Aquarela Silk e com cuidado eu venho puxando esse vermelho, ó, aqui pra cima desse amarelo, pra ficar com detalhes assim mesmo. Puxo também o amarelo lá pra cima, ó, do vermelho, ó. Dou uma puxadinha, subo um pouquinho mais
com o amarelo aqui, ó, pra ficar mais fácil trabalhar. Volto com o vermelho, ó, o vermelho vivo e o vermelho neon, pra deixar ó, aqui bem marcadinho, dessa forma. Aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho mais, ó. Aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais escura, porque tem a partezinha da pétala, né? Dessa pétala aqui, ó, que pega aqui, ó. Então, aqui eu escureço com um pouquinho do vermelho escarlate e isca do vinho, bem pouquinho, pra fazer essa voltinha. Volto aqui com um pouquinho do vermelho, venho aqui, ó, pra fazer a voltinha, ó, da pétala e ajeito aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho escarlate com vinho, pra fazer a voltinha aqui, ó. Vermelho escarlate, puxo aqui um pouquinho, ó, e venho trazendo esse vermelho de lá de cima, ó, até aqui. Aqui, ó, nessa voltinha da pétala, também é a parte de trás dessa pétala, então aqui também vai aparecer um pouquinho do amarelo. Eu venho com vermelho neon puro, passo aqui em cima, trago até aqui, ó, na beiradinha e dou uma puxadinha, ó, pra ficar com esse detalhe. Essa parte aqui da pétala, eu vou preencher, ó, com o vermelho vivo e o vermelho neon. Então, eu venho preenchendo aqui, ó, essa voltinha. Com cuidado, ó. Venho com um pouquinho do vermelho escarlate e sujeirinha, bem pouquinho, gente. Aqui o vinho nem pode aparecer. Sujeirinha do vinho. Pra desenhar ó, essa pétala aqui, ó. Ó a voltinha que ela faz, ó. E aqui eu vou definir melhor, ó. Bem pouquinho. Sujeirinha do amarelo bebê, que ela vai pegar aqui, ó, só um pouquinho. E aqui também, essa voltinha. Um pouquinho do vermelho escarlate, ajeito aqui e faço o encontro, ó, dela aqui por trás. Mais um pouquinho do vermelho escarlate com sujeirinha do vinho, passo aqui, ó, pra fazer a dobrinha aqui, ó, a voltinha que essa pétala aqui faz. Vermelho neon, ó, venho aqui. Bem pouquinho, só tô definindo melhor aqui a dobrinha. Venho aqui nessa outra ponta, ó, na outra ponta da pétala, rosa chá. Mais um pouquinho. Venho, ó, completando aqui, pego com um pouquinho do aquarela silk, porque bem na beiradinha da pétala já vai ficar mais rosa chá. E venho aqui, ó, completando com vermelho fogo, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do vermelho fogo. E vem trazendo aqui, ó. Vinho com um pouquinho do vermelho escarlate. Vou definir aqui, ó, o meu desenho, ó. Mais um pouquinho do vinho. E aqui, ó, eu vou entrar com um pouquinho do vermelho vivo, ó. Venho com vermelho fluorescente pra desenhar aqui a beiradinha dessa pétala. E venho puxando, ó, aqui pra dentro desse amarelo, ó. Ela tem que ficar bem trabalhadinho, cheio de nervurinha. Aqui vai aparecer um pouquinho mais também esse vermelho. Aqui, ó, já reforço aqui um pouquinho e aqui. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do amarelo bebê, porque aqui, ó, fica um pouquinho mais claro, ó. E puxo para um lado, ó, pra cima. Venho com um pouquinho mais, dou uma puxadinha aqui, ó. E pra cá, ó. E aqui, ó, também vai aparecer um pouquinho desse amarelo bebê. Venho com a sujeirinha do canário e ajeito aqui, ó. Aqui também mostra um pouquinho mais, vem com vermelho fluorescente e jogo aqui. E pronto. Já fiz essa pétala, agora eu venho acertando aqui, ó, o cantinho, ó, o desenho, né, a definição, e venho aqui, ó, pra fazer esse finalzinho aqui, ó, dessa pétala. Escureço essa daqui por baixo, ó, com um pouquinho do vinho, pra já ficar desenhadinho o final dessa pétala que tá aqui por cima, da pontinha, né, da pétala que tá aqui por cima, ó. Venho aqui.
Aqui, ó, eu começo ao contrário, ó, com vermelho vivo e um pouquinho do vermelho fluorescente. Vem trazendo até aqui, ó. Puxo aqui um pouquinho, venho com amarelo canário, ó. Pegando, tô usando o pincel número 2, vou jogando a tinta bem aos pouquinhos, pra já ficar, ó, trabalhadinho, trabalho bem misturado, né? Dessa forma aqui, ó. Esse amarelo, ó, vai vir daqui, ó. Mais um pouquinho, ó. A parte, ó, de trás da pétala, como eu falei, é bem amareladinho. Aqui, bem no cantinho, vai aparecer, ó, um pouquinho do vermelho vivo. Vem com mais um pouquinho. Ah, essa pontinha da pétala, ó, pega aqui em cima. E aqui, ó, ela vai ficar mais viva. Então, eu venho com o vermelho fluorescente e jogo aqui por cima, ó. E aqui também, ó. Mais um pouquinho e venho aqui, ó. Pra ficar, ó, bem vivo. Essa parte aqui, ó. Um pouquinho do vermelho escarlate, com sujeirinha do vinho. Eu venho trazendo aqui, ó, só pra dividir, ó. Mais um pouquinho do vermelho vivo com vermelho neon. Eu jogo aqui e aqui, ó. Como vocês estão vendo, ó, eu só venho retocando, ó, onde eu já tinha colocado as cores. Sempre volto na pétala anterior e dou um reforço, ó. Retoco um pouquinho. Estão vendo, ó? E pronto. Aqui, ó, nessa pétala, voltando aqui na pétala da frente, vou jogar mais um pouquinho de tinta aqui, ó, amarelo canário, novamente. E aqui, ó, vermelho neon. Trazendo aqui. Aqui, ó, vem com um pouquinho do vermelho fogo, pra reforçar aqui, ó, a sombra que essa parte faz aqui, ó. Vem com um pouquinho do vermelho neon. E vem trazendo a beiradinha dela, ó, vermelho fogo. E vem trazendo a beiradinha dela até aqui, ó, vermelho neon. Eu passo aqui, ó, vivo. Reforço aqui um pouquinho mais, ó. E puxo, ó, só um pouquinho em cima da parte amarela. E pronto. Já venho aqui, ó, pra fazer, ó, essa pétala aqui, ó. Essa pétala aqui aparece, gente, um pouquinho de amarelo, mas esse amarelo já já tá misturado junto com o vermelho neon. Aqui no cantinho, ó, que é o comecinho da pétala aqui, ó, lá no miolinho. Então, ó, passo um pouquinho, venho com o vermelho vivo e o vermelho neon, fazendo aqui a junção de onde eu passei, ó, o vinho, estão vendo? E já venho espalhando. Aqui eu pego um pouquinho mais do vinho, passo aqui, ó, e venho puxando aqui, ó, vermelho escarlate, pra escurecer aqui um pouquinho. Aqui, ó, também vou usar um pouquinho do vermelho escarlate, e venho trazendo, ó, esse vermelho escarlate até aqui. Limpo o meu pincel, venho com o vermelho fogo, um pouquinho aqui, ó, do vermelho vivo. E venho trazendo, ó, vermelho escarlate. Vermelho vivo. Vermelho neon, bem na pontinha aqui, ó, porque ela aqui pega bastante claridade. E vem pincelando. Vermelho fogo. Um pouquinho do vermelho escarlate aqui, ó, nessa volta, ó. Ela vem, ó, até aqui. E aqui, ó, vermelho vivo com vermelho neon, pra fazer aqui essa voltinha, ó. E aqui, ó, eu quase tampo o amarelo do miolinho, aparece bem pouquinho.
Mais um pouquinho do vermelho fogo e venho completando aqui, ó. Novamente o vermelho fogo. Aqui, ó, vermelho escarlate. Venho em cima, ó, do vermelho escarlate com um pouquinho do vinho. Desse lado aqui, ó, também vou jogar um pouquinho do vinho em cima do escarlate, ó, e venho puxando, ó. Porque aqui eu entro com um pouquinho do amarelo canário, porque desse amareladinho que tem aqui, ó, eu reforço bem pouquinho o amarelo canário, e aqui, ó, eu venho puxando um detalhezinho na pétala, ó, faço aqui a voltinha que tenho e venho trazendo um detalhezinho nessa pétala até aqui, ó. Aqui na beiradinha, já vai ficar um pouquinho mais rosado esse detalhezinho. Então, eu venho com rosa chá, puxo uns pontinhos, ó. Aqui também, ó. Puxo um pouquinho aqui, ó. E aqui também, ó, já vai ficar, ó, mais, com aquela impressão de pozinho da pétala. Venho aqui, ó. E ajeito. Aqui no cantinho, venho, ó, com um pouquinho do vermelho fogo e ajeito aqui. Em alguns lugares, ó, o vermelho vivo com vermelho neon vai aparecer um pouquinho mais, ó. Então, eu dou pinceladinhas. Aqui, ó, por baixo, ó, nessa parte, venho, ó, com o vermelho escarlate, completando aqui, ó. Um pouquinho mais do vermelho vivo, aqui, ó. E aqui, finalizo, ó, entrando aqui, nesse detalhezinho da próxima, nessa dobrinha, né, da próxima pétala, finalizo aqui, ó, com vinho. Um pouquinho do vermelho fogo e venho, ó, finalizando aqui, ó, com vinho. Vermelho escarlate, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, sujeirinha do vinho. Vem aqui, ó. Ajeito aqui com mais um pouquinho do vermelho, ó. Aqui, ó, também entro com um pouquinho do vermelho. Um pouquinho só. Aqui, ó, faço alguns detalhezinhos. Venho com o amarelo bebê. Fazendo esse detalhe. É como se fosse umas marquinhas no meio da pétala. Com sujeirinha do amarelo bebê e do rosa chá, eu venho marcando um pouquinho aqui, ó, essa parte aqui da pétala. Um pouquinho mais. E aqui também. E pronto. Eu já posso vir, ó, pra essa pétala, a última. Venho, ó, com vinho. Começo aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou jogando sempre aos poucos, tá? Ó. Vermelho escarlate. Mais um pouquinho. Vermelho escarlate. Limpo um lado do meu pincel. Aproveito a sujeirinha do vinho com vermelho escarlate. Falei errado agora. Que tem no meu pincel. Escureço aqui um pouquinho. Jogo aqui, ó, um pouquinho também, ó, só sujeirinha, tá, gente? Limpo, volto aqui, ó, com vinho, escureço aqui um pouquinho mais, ó. Venho com um pouquinho mais do vinho, vou passar esse vinho, ó, aqui, ó. Passo aqui, já venho espalhando. Um pouquinho do vermelho escarlate, aqui, ó. Aqui no cantinho, ó, começo a pétala com vermelho escarlate, aqui por trás dessa com todo cuidado, e venho para o vermelho fogo, ó. Venho pincelando aqui, fazendo a junção,
E aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho fogo, venho trazendo até aqui. Aqui na pontinha, eu entro, ó, com vermelho vivo e faço a junção. Um pouquinho do vermelho neon, porque aqui eu quero que apareça bem, ó. Limpo o meu pincel, tiro o excesso aqui, ó, da tinta. O vermelho neon vai aparecer, ó, bem aqui na pontinha, ó. E puxo, ó. Vem com o vermelho fogo e vou preenchendo aqui, ó. Mais um pouquinho. Vem trazendo aqui, ó. Notem que aqui, ó, a beiradinha aqui ficou sem tinta, porque eu venho com um pouquinho do vinho pra fazer esse detalhe aqui da pétala, ó. É como se fosse uma dobra, né? Aquelas dobras que a pétala da rosa faz. E aqui, ó, continuo com vermelho fogo. Mais um pouquinho. Aqui, ó, nessa voltinha, eu venho com um pouquinho do rosa. Tô usando o pincel número 2, né? Quase toda a rosa eu pintei com essa numeração. Vem com o vermelho vivo, pegando aqui, ó, fazendo essa voltinha aqui, ó. Preenchi a parte com rosa, né? E venho, ó, essa pontinha pra ficar aquele aspecto esfumado. E venho aqui, ó, preenchendo. Essa parte aqui, bem pertinho do risco, eu venho com o vermelho vivo e um pouquinho do vermelho neon. Mais um pouquinho do vermelho neon. Pegando aqui, ó, bem em cima do risco. Mais um pouquinho. Essa parte aqui também, ó, vai ficar um pouco mais clara. Deito o pincel, ó, pra tinta pegar bem no tecido. Vem com mais um pouquinho do vermelho neon. Aqui, ó, nessa parte onde eu quero deixar um pouquinho mais claro, ó, aqui na pontinha. E vem puxando aqui, ó, respeitando a dobra que a pétala faz, ó. Puxo aqui, faço a junção bem certinho do vinho, ó. Passo um pouquinho mais, venho puxando, ó. Volto, dou uma pincelada pra deixar bem uniforme e ajeito aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do vermelho neon, puxando aqui, ó, bem na beiradinha, um pouquinho do vermelho vivo, do vermelho neon. Ajeito aqui, ó, e venho. Aqui também, ó, vou deixar um pouquinho mais claro. E agora eu só vou, ó, retocando essas últimas aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, do vermelho vivo e do vermelho neon. Jogo o resto aqui, ó. Ajeito aqui pra tirar o excesso, ó. Ajeito bem certinho aqui, ó. Porque aqui tem a sombra que uma pétala faz em cima da outra. Vem com um pouquinho do vermelho fogo, ajeitando, ó, essa pétala aqui. Aqui por baixo, sujeirinha do púrpura e do vinho, ó. Principalmente aqui nesse cantinho, ó. Completando aqui a pétala. Venho com um pouquinho do vermelho neon. E vou passar, ó, uma claridade bem aqui, ó, com vermelho neon. Viro o pincel e venho trazendo, ó. E aqui também, ó. A pétala faz uma dobrinha aqui, ó. Eu venho com vermelho, ó, ajeitando. Reforço um pouquinho aqui, ó. Aqui, um pouquinho mais, ó. Aqui também. Aqui, ó. Vou jogar um pouquinho, ó, também. Vem com um pouquinho, sujeirinha do vermelho vivo, pra completar aqui, ó, o desenho dessa pétala. Observo bem certinho se tá faltando algum detalhe. Venho aqui, ó, pra dar uma clareada aqui no meio, ó, dessa pétala. Reforço aqui, ó, com um pouquinho do vermelho neon aqui nessa pontinha. Com sujeirinha de rosa chá no meu pincel. Eu venho aqui, ó, reforçando essa pétala e vou puxando, ó, um pouquinho, sujeirinha de tinta aqui. Aqui também, ó. E venho trazendo aqui, ó, nessa dobra, ó. Reforço aqui e puxo aqui um pouquinho. É como se fosse fazendo aquelas nervurinhas, tá? Que as pétalas da rosa apresentam.
Aqui também, ó, puxa um pouquinho só, e aqui ela tem um detalhezinho, então eu ajeito aqui. Aqui por cima também aparece um pouquinho, e aqui, ó, reforço um pouquinho, bem pouquinho. Um pouquinho do vermelho escarlate e do vinho, pego um pouquinho a tinta no meu pincel, bem pouquinho. Venho aqui, ó, trazendo essa parte, ó, mais escura até aqui embaixo. Aqui também vou passar um pouquinho. Aqui, ó. Vem com um pouquinho do vermelho vivo e do vermelho neon, só pra reforçar aqui, ó. E pronto. A rosa já fica dessa forma. Aqui, ó, tem o talinho, e o talinho dessa rosa é feito com o vermelho escarlate e um pouquinho do verde pistache. Então, eu começo aqui, ó, com o vermelho escarlate, ó. Eu vou passar aqui, ó, só pra ficar um pouquinho mais definido, um pouquinho do vermelho vivo, ó. Verde pistache, venho aqui, ó. Começo aqui e puxo, ó. Venho aqui, ó. Aparece aqui um pouquinho e ele vem aqui, ó. Mais um pouquinho. E finalizo, ó, ele aqui. Sujeirinha do vermelho escarlate por trás da folha. E aqui, ó, desse lado, ó, vou passar um pouquinho. Já venho, ó, com verde pistache por cima pra ficar com esse tom. Aqui, ó, tem a sépala. Aquela parte que fecha o botão. Então, eu venho com um pouquinho erva doce e venho, ó, preenchendo aqui, ó. Um pouquinho do verde pistache. Mais um pouquinho. E aqui, ó, mais um. Uma pontinha da sépala. Verde pistache. Vem aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pedacinho, ó, indo lá por trás da folha. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui por dentro, eu venho com um pouquinho do vermelho escarlate. Pego esse vermelho escarlate já junto com o verde pistache, pra dar a impressão que ela dobrou aqui, ó. Essa pontinha, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Vou usar aqui o pincel zero. Só pra deixar aqui, ó, essa pontinha da sépala, ó, mais fina, ó. Só pra ajeitar mesmo aqui, ó. E pronto. A rosa já fica dessa forma. Olha só. Meu desenho já tá pronto, mas aqui, ó, eu quero fazer um detalhezinho aqui na quina do meu trabalho. Com esse arabesco aqui, ó. Então, eu vou medir aqui e vou bater essa parte até aqui, ó. Só pra dar um detalhezinho mesmo. E vou escrever também uma palavra aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou o desenho prontinho. Lembrando que na descrição aqui do vídeo e no guia de cores, eu vou mandar a referência do stencil pra vocês. E também vou deixar o contato das minhas parceiras, pra quem quiser adquirir o stencil, entrar em contato com elas e comprar, tá bom? Então, eu já venho mostrar pra vocês o resultado. E o trabalho concluído fica dessa maneira. Só finalizei aqui, como eu falei pra vocês, batendo esse stencil aqui na parte de cima e deixando a palavra amor, porque combina com rosa vermelha, né? Esse trabalho, gente, foi feito com muito carinho pra vocês e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.